O dinheiro some sem explicação. A saúde cai sem diagnóstico. As brigas aparecem do nada. Isso não é azar. Você está vivendo os efeitos de um altar. Não estou falando de altar em sentido figurado. Estou falando de uma estrutura espiritual física, com elementos específicos, posicionados em relação precisa entre si, montada em ponto estratégico dentro do lar, que a Irmandade em Cuiabá havia desenvolvido para produzir exatamente esses 3 resultados simultaneamente. Dinheiro bloqueado, saúde comprometida, relacionamentos em conflito, tudo operando ao mesmo tempo, sobre a mesma família, a partir do mesmo ponto de origem dentro da casa. E o que tornava o altar mais devastador do que um objeto isolado era exatamente essa simultaneidade. Um objeto isolado produzia impacto em uma área. Um altar, com seus múltiplos elementos operando em relação, produzia impacto simultâneo em múltiplas áreas ao mesmo tempo. O casal que estava tentando resolver o problema financeiro, enquanto o relacionamento estava sob pressão, enquanto a saúde estava comprometida, estava tentando resolver 3 frentes de ataque simultaneamente sem entender que as 3 tinham origem no mesmo ponto. Por 14 anos fui o especialista em montagem de altares da Irmandade no Centro-Oeste. Montei altares em mais de 70 lares cristãos em Cuiabá e no interior do Mato Grosso. E hoje vou te mostrar como identificar se há um altar operando no seu lar e o que cancela cada tipo. Fica até o final, porque o terceiro tipo de altar é o que ninguém imagina que existe dentro da própria casa. Meu nome é Sebastião, sou de Cuiabá, do bairro Dom Aquino, no coração da cidade. Cresci num ambiente onde a pagelança cuiabana, a espiritualidade indígena que havia sobrevivido ao processo colonial e que havia se misturado com o catolicismo popular do sertão mato-grossense, era parte do que eu conhecia desde criança. Cuiabá tem uma espiritualidade específica que mistura a tradição indígena Bororo e Chavante, com elementos do candomblé trazido pelos descendentes de escravizados que haviam formado comunidades no Mato Grosso colonial, e com o catolicismo popular que havia desenvolvido formas próprias de expressão no isolamento geográfico do Planalto Central. Essa mistura produzia uma densidade espiritual que eu havia crescido dentro e que havia moldado a forma como eu entendia o mundo espiritual desde criança. Quando eu tinha 26 anos, um benzedeiro de confiança da minha família me apresentou a Irmandade como acesso a uma dimensão mais estruturada e mais eficaz do que o que eu já havia praticado. O treinamento que recebi nos 2 primeiros anos incluía uma sessão intensa sobre o que a Irmandade chamava de instalação de estruturas, a montagem de altares dentro de propriedades cristãs. Diferente de outros tipos de operação que usavam objetos isolados ou protocolos temporários, um altar era uma estrutura completa, com múltiplos elementos posicionados em relação específica entre si, que funcionava como um sistema operacional espiritual dentro do lar. Um objeto isolado produzia impacto em uma área. Um altar produzia impacto simultâneo em múltiplas áreas ao mesmo tempo. A Irmandade havia desenvolvido ao longo de décadas uma compreensão precisa sobre como montar altares eficazes dentro de lares cristãos, quais elementos usar, como posicioná-los em relação uns aos outros, em qual cômodo instalá-los e como calibrá-los para produzir os resultados específicos que cada designação requeria. Havia também uma lógica de acesso que eu havia aprendido no treinamento. A montagem de um altar dentro de um lar exigia acesso à propriedade, que a Irmandade conseguia através de múltiplos caminhos. Agentes que haviam construído relacionamentos de confiança com a família e que tinham acesso regular à casa, prestadores de serviço infiltrados, visitas de oração onde o agente tinha acesso legítimo ao interior, ou acesso durante a ausência da família quando havia sido mapeada uma janela de oportunidade. Em 14 anos havia executado instalações por todos esses caminhos, com a eficácia dependendo sempre da qualidade do mapeamento prévio. Havia também uma dimensão de manutenção que distinguia os altares dos objetos isolados. Um objeto bem instalado operava de forma semi-autônoma por anos. Um altar, por ser uma estrutura com múltiplos elementos em relação, precisava de manutenção periódica para manter a eficácia plena. A manutenção era geralmente executada pelo mesmo agente que havia feito a instalação, durante visitas subsequentes que pareciam igualmente legítimas para a família. Por 14 anos, montei altares em mais de 70 lares cristãos em Cuiabá, em Várzea Grande, em Rondonópolis e no interior do Mato Grosso.
70 famílias que viveram sob o efeito de uma estrutura espiritual instalada dentro da própria casa. 70 histórias de bloqueio financeiro, de adoecimento, de conflito relacional que essas famílias atribuíram às circunstâncias da vida, sem entender que havia uma estrutura operando sobre elas de dentro do próprio lar. É esse peso que me traz aqui. O primeiro tipo de altar era o que a Irmandade chamava de altar de bloqueio financeiro. A Irmandade havia identificado que o bloqueio financeiro era a forma mais eficaz de comprometer o impacto de longo prazo de uma família ou de um ministério cristão. Uma família com recursos pode investir no crescimento da fé dos filhos, pode apoiar ministérios, pode dar de forma que produz impacto multiplicado. Uma família em bloqueio financeiro constante está com a energia disponível redirecionada para a sobrevivência, com menos disposição e menos recursos para qualquer forma de impacto que vá além das próprias necessidades. O altar de bloqueio financeiro era montado em ponto específico do lar relacionado à entrada e à saída de recursos, frequentemente próximo à entrada principal da casa, ou no espaço onde o casal administrava as finanças da família. Era composto de elementos específicos posicionados em relação precisa, e havia sido calibrado para produzir um padrão específico de dispersão, não de pobreza absoluta, que seria demasiado óbvia, mas de dispersão progressiva que impedia a acumulação e o avanço. O padrão que o altar de bloqueio financeiro produzia era específico e reconhecível. O dinheiro entrava e saía sem explicação proporcional. Gastos inesperados apareciam consistentemente. Oportunidades que pareciam certas desapareciam no último momento. A família trabalhava com consistência, mas nunca conseguia acumular o que o trabalho deveria produzir. Havia sempre uma explicação natural para cada evento individual, um gasto específico que havia surgido, uma oportunidade que não se concretizou por razão identificável, que impedia que o padrão fosse reconhecido como algo mais do que má sorte acumulada. A Irmandade havia aprendido a calibrar o altar de bloqueio financeiro para que operasse no nível de dispersão progressiva, não de pobreza abrupta, que seria demasiado óbvia e que produziria busca por causa. O objetivo era manter a família num estado de suficiência suficiente para que não houvesse crise que mobilizasse ação urgente, mas de bloqueio suficiente para que o avanço e o impacto de longo prazo fossem impedidos. Havia uma família de empresários cristãos em Cuiabá que chamarei de Família Santos. Casal de crentes de segunda geração, com um negócio que havia funcionado bem por 8 anos. Uma empresa de prestação de serviços que havia crescido consistentemente e que havia começado a mostrar potencial de expansão que poderia transformar a capacidade de impacto da família na comunidade cristã ao redor. A Irmandade havia identificado exatamente esse potencial de impacto como razão para a designação de bloqueio. Em 4 meses de altar de bloqueio financeiro montado no escritório do casal, havia um padrão inexplicável de dispersão. Receita que entrava, mas que consistentemente saía antes de poder ser investida no crescimento do negócio. Haviam buscado consultoria financeira, haviam reorganizado a gestão, haviam eliminado gastos desnecessários, haviam orado especificamente sobre as finanças com líderes da comunidade. Mas o padrão persistia, porque havia um altar de bloqueio financeiro montado atrás de uma estante que nunca era movida, operando sobre cada decisão financeira que era tomada naquele espaço. O que tornava esse caso representativo era a qualidade da gestão que a família Santos exercia. Eles eram bons administradores, haviam aplicado princípios sólidos, haviam tomado decisões sensatas. A dispersão não podia ser explicada por decisões ruins. Era o padrão sem causa proporcional que havia chamado a atenção da consultoria financeira como anomalia, e que havia finalmente levado a família a buscar oração específica sobre dimensão espiritual. Se você reconhece esse padrão, dinheiro que entra e some sem explicação proporcional, oportunidades que não se concretizam, trabalho consistente sem acumulação, escreve nos comentários agora. Em nome de Jesus, todo altar de bloqueio financeiro ativo sobre este lar é desmontado agora. Os recursos que Deus destina a esta família chegam e permanecem. O bloqueio que havia impedido o avanço é destruído pelo sangue do Cordeiro. O segundo tipo era o altar de conflito relacional. A Irmandade havia aprendido que o conflito dentro de uma família cristã produzia um dano duplo. O dano direto sobre os relacionamentos e o dano indireto sobre o impacto espiritual.
Uma família unida produz cobertura e impacto multiplicados. Uma família em conflito constante está com a energia disponível redirecionada para a gestão do conflito interno, com menos disponibilidade para qualquer forma de missão ou de ministério externo. O altar de conflito relacional era montado no cômodo de maior convivência familiar, frequentemente a sala ou o quarto do casal, e havia sido calibrado para amplificar qualquer tensão natural que existisse nos relacionamentos da família. Não criava conflito do zero, ancorava nas tensões genuínas que qualquer família carrega e as amplificava de forma sistemática e progressiva. O padrão que produzia era de conflitos que surgiam com frequência desproporcional, que resistiam à resolução genuína de forma que não fazia sentido dado o nível de esforço de reconciliação que a família estava fazendo, e que se concentravam em temas específicos que o altar havia sido calibrado para amplificar. Uma família que havia gerenciado bem um ponto de tensão por anos, de repente o encontrava irresolvível, não porque havia mudado algo no relacionamento, mas porque havia algo amplificando aquele ponto específico. Havia um casal de pastores em Várzea Grande que chamarei de família Ribeiro. 15 anos de casamento, com um histórico de relacionamento sólido e com um ministério conjunto que havia produzido impacto real na comunidade. O casal havia desenvolvido ao longo dos 15 anos uma forma específica de navegar as diferenças que existiam entre eles, com comunicação madura e com disposição genuína que havia tornado o casamento uma referência na comunidade. Em 6 meses de altar de conflito relacional, montado na sala da casa por um agente que havia tido acesso durante uma visita de oração que havia parecido completamente legítima, havia um padrão de conflito sobre questões de liderança do ministério que havia resistido a múltiplas tentativas de resolução. Não havia nada novo na tensão. Era uma área de diferença que havia sempre existido no casal sobre como o ministério deveria ser conduzido e que havia sido gerenciada bem por 15 anos através dos mecanismos que o casal havia desenvolvido. Mas agora aqueles mecanismos não funcionavam mais da mesma forma. A conversa que havia sempre produzido resolução produzia impasse. O nível de compreensão mútua que havia sido construído ao longo de 15 anos parecia inacessível naquela área específica. E o casal havia buscado aconselhamento pastoral, recebendo orientação genuína que identificava corretamente as diferenças, mas que não alcançava a raiz porque a raiz era a amplificação espiritual sobre aquela área específica, não a diferença em si. Escreve agora: em nome de Jesus, todo altar de conflito relacional ativo sobre este lar é desmontado agora. As tensões genuínas desta família são gerenciadas com amor e com maturidade. O que havia sido amplificado por estrutura espiritual perde a dimensão artificial. A unidade que Deus estabeleceu para esta família é restaurada. Preciso pausar aqui, porque o que você está ouvindo, bloqueio financeiro, conflito relacional, esvaziamento espiritual, são sintomas que têm causas naturais em muitas situações. Nem todo bloqueio financeiro tem origem espiritual. Nem todo conflito no casamento tem altar por trás. Nem toda secura espiritual tem estrutura instalada. O que estou mostrando é que há situações onde esses padrões têm componente espiritual. E que quando esse componente está presente, o tratamento que ignora a dimensão espiritual produz resultado limitado. Os marcadores que distinguem padrão com componente espiritual de padrão puramente natural são os mesmos que mostrei nos outros vídeos. A resistência ao tratamento genuíno bem aplicado, a consistência do padrão que vai além do que as causas naturais produziriam, e o timing correlacionado com avanços espirituais ou com visitas de pessoas cuja procedência espiritual é incerta. Se você está vivendo os 3 padrões simultaneamente, bloqueio financeiro, conflito relacional e esvaziamento espiritual, sem causa proporcional identificável para nenhum dos 3, essa tríade específica é um marcador forte de que há um altar operando. A simultaneidade das 3 áreas é o que distingue circunstâncias naturais da operação de uma estrutura como o altar, que a Irmandade havia desenvolvido especificamente para produzir os 3 efeitos ao mesmo tempo. Para desmontar um altar de forma sistemática, com declaração específica sobre cada tipo e com inspeção física dos pontos de instalação, você precisa de um protocolo que vai à raiz. Depois da minha libertação, trabalhei com crentes que entendem de guerra espiritual de verdade. E juntos construímos exatamente isso. Chama-se Quebrando Maldições.
o protocolo de 14 dias de libertação espiritual. O protocolo inclui uma sequência específica para a identificação e desmontagem de altares, cobrindo os 3 tipos que a Irmandade utilizava, com declarações específicas sobre cada tipo e orientação sobre a inspeção física dos espaços do lar. Dia por dia, declaração por declaração. O link está na descrição e no primeiro comentário fixado. http://pay.qify.com.br/AUAFSTJ. Não espere. O inimigo não espera. O terceiro tipo é o que ninguém imagina que existe dentro da própria casa. Se você ainda não se inscreveu no canal, faz isso agora. Cada semana tem um novo testemunho como esse. Aperta o botão e ativa o sino. Chamávamos de altar de substituição. Esse era o altar mais sofisticado que a Irmandade havia desenvolvido, e o de maior impacto de longo prazo. Não era montado para bloquear finanças ou amplificar conflito. Era montado para substituir progressivamente a presença de Deus no lar por uma presença diferente, de forma que a família continuasse praticando a fé, continuasse orando, continuasse participando do ministério, mas com uma qualidade de conexão com Deus progressivamente reduzida, sem que houvesse razão identificável. A lógica estratégica era específica e perturbadora. A Irmandade havia identificado que atacar a fé de um crente de forma direta, tentando produzir abandono da fé, raramente funcionava em famílias com raízes profundas. A resistência era alta e a tentativa produzia frequentemente fortalecimento em vez de abandono. Mas substituir progressivamente a substância pela forma, manter toda a estrutura da prática religiosa enquanto esvaziava progressivamente a qualidade genuína da experiência de Deus, produzia um resultado mais devastador, uma família que continuava parecendo cristã para todos ao redor, incluindo para si mesma, mas que havia perdido progressivamente o acesso à dimensão genuína da presença de Deus que havia tornado a fé real. O altar de substituição era montado em ponto de oração do lar. O lugar onde a família orava, onde o devocional acontecia, onde a presença de Deus havia sido experienciada de forma mais consistente. Esse era o ponto de instalação porque era o ponto de maior contato espiritual genuíno da família. E era o ponto onde a substituição progressiva produzia o maior impacto. O mecanismo era específico. O altar de substituição introduzia uma dimensão de amortecimento sobre o espaço de oração, não bloqueando completamente, mas reduzindo progressivamente a qualidade da conexão com Deus naquele ponto específico. O crente que orava no mesmo espaço todos os dias havia desenvolvido uma profundidade de conexão com aquele ambiente específico ao longo de anos. Havia uma qualidade de presença de Deus que havia se estabelecido naquele espaço por meio da consistência da oração. O altar de substituição operava sobre essa profundidade acumulada, esvaziando-a progressivamente enquanto substituía a substância por uma forma vazia que parecia idêntica por fora. O resultado era de oração que parecia a mesma, mas que havia perdido algo intangível que a tornava diferente. A família orava com as mesmas palavras, com a mesma intenção genuína no mesmo espaço. Mas a qualidade de acesso à presença de Deus havia sido progressivamente reduzida sem que houvesse razão identificável para a mudança. Havia uma família de líderes de louvor em Cuiabá que chamarei de família Alves. O casal liderava o ministério de louvor de uma das maiores comunidades cristãs da cidade. Havia uma qualidade de presença de Deus que havia caracterizado o ministério deles por anos, um nível de profundidade que ia além da habilidade musical e que a comunidade reconhecia como algo genuíno. Havia testemunhos de pessoas que haviam experienciado cura e libertação durante o ministério de louvor desse casal, resultado que a Irmandade havia identificado como ameaça crescente. Em 8 meses de altar de substituição, montado no quarto do casal onde eles faziam o devocional matinal antes de cada dia de ministério, havia uma erosão progressiva nessa qualidade. O ministério de louvor continuava. A habilidade estava lá. A dedicação era genuína e consistente. Mas havia algo que havia começado a faltar. E nem eles nem a comunidade conseguia nomear exatamente o que era. Apenas que havia algo diferente. Uma leveza que havia sumido progressivamente. E os testemunhos de cura e de libertação durante o louvor haviam se tornado menos frequentes, não por razão identificável, mas correlacionados com a erosão que havia acontecido no espaço de oração privada do casal.
Preciso te contar como saí. Estava no 14º ano de operação. Havia recebido a designação de montar um altar de substituição numa família de missionários em Cuiabá, que havia sido identificada como alvo por causa do alcance do ministério que exerciam em comunidades ribeirinhas do Mato Grosso. Era o tipo de ministério que a Irmandade considerava ameaça de longo prazo, não por seu tamanho presente, mas pelo alcance que produziria nas próximas décadas. Comunidades ribeirinhas evangelizadas produziam raízes de fé que se transmitiam de geração em geração em contextos de isolamento, que tornavam essas raízes especialmente sólidas e duradouras. Fui ao endereço para o mapeamento. Era um sábado de manhã. A família se estava em casa e, para executar o mapeamento adequado do ponto de maior contato espiritual dentro do lar, que era o que o altar de substituição precisava identificar com precisão antes da instalação, havia uma técnica específica de observação que eu havia refinado ao longo de 14 anos. Enquanto eu fazia o mapeamento externo da propriedade, caminhando lentamente pelo exterior e mapeando os pontos de acesso e os pontos de maior presença espiritual, comecei a perceber algo. Havia uma qualidade de ambiente naquele lar que era diferente de qualquer um dos 70 lares que havia mapeado nos 14 anos anteriores. Não era visual. Era perceptível de fora da propriedade, no próprio ar ao redor daquela casa específica. Uma qualidade de paz que operava sobre o exterior de uma forma que eu havia aprendido a reconhecer como cobertura densa, mas mais intensa do que qualquer cobertura que havia mapeado antes. E então percebi por quê. Havia uma criança pequena no jardim, menina de talvez 4 anos, que brincava sozinha com uma boneca embaixo de uma mangueira. E enquanto brincava, ela falava. A princípio, interpretei como a fala de criança inventando uma história de brincadeira. Mas à medida que me aproximei o suficiente para ouvir com mais clareza, percebi que não era isso. Eram orações. A menina de 4 anos estava orando pela boneca com a naturalidade e a especificidade de quem havia aprendido que oração era simplesmente falar com Deus sobre o que importava. Havia nomes naquela oração, pessoas específicas que a menina estava cobrindo. Havia pedidos específicos que refletiam uma compreensão de como o mundo funcionava que era notável para uma criança de 4 anos. E havia uma qualidade de convicção, não de performance, não de repetição mecânica, que indicava que aquela menina havia aprendido por experiência que havia alguém que ouvia. 14 anos de mapeamento de lares cristãos, e nunca havia encontrado algo que havia chegado com aquele peso específico. Era a fé de uma criança de 4 anos orando no jardim num sábado de manhã, sem saber que havia alguém do lado de fora do muro ouvindo, que havia produzido a cobertura mais densa que eu havia encontrado em 14 anos de operação. Não havia sido a oração do missionário adulto experiente, havia sido a oração da filha de 4 anos que havia aprendido que oração era natural. Não executei o mapeamento. Saí sem o relatório. E nos meses seguintes, o processo que havia estado acumulando por 14 anos chegou ao ponto de ruptura. 14 anos de estrutura da Irmandade desaparecendo. 70 altares em lares cristãos. O peso concreto de 70 famílias vivendo sob os efeitos de estruturas que eu havia montado dentro das casas delas, com finanças bloqueadas, com relacionamentos amplificados em conflito, com espaços de oração progressivamente esvaziados de substância. O processo de saída foi longo e custoso. Havia pressão real, havia relacionamentos de 14 anos que desapareceram. Havia um período de desorientação sobre quem eu era fora da função que havia ocupado por tanto tempo. O que me ancorou foi a memória daquela menina de 4 anos orando pela boneca no jardim, com a fé natural de quem havia aprendido que havia um Deus que ouvia, e a certeza que havia chegado naquele momento, de que havia um lado certo naquela naturalidade e que eu não havia estado nele por 14 anos. 3 anos depois, me tornei cristão numa comunidade no Dom Aquino. E o primeiro serviço que ofereci foi ensinar líderes a identificar e a desmontar altares, porque de todos os conhecimentos que havia trazido de 14 anos de operação, esse era o mais urgente de reverter. Havia montado 70. Queria aprender a desmontar cada dimensão que havia construído. 18 anos depois da libertação. Ainda aqui, fazendo exatamente isso, o altar de bloqueio financeiro, com seus elementos posicionados no ponto de entrada e de administração de recursos do lar, é desmontado por declaração específica sobre as finanças
e por inspeção física do espaço próximo à entrada principal e ao ponto de administração financeira da família. A inspeção física deve ser intencional, percorrer o espaço próximo à entrada principal, o espaço onde o casal administra as finanças da família e qualquer área do lar que seja utilizada para decisões financeiras. Verificar o espaço atrás e embaixo de móveis que ficam nesses pontos. O que é encontrado, qualquer objeto de origem desconhecida, deve ser removido com declaração e descartado fora da propriedade. E declarar: em nome de Jesus, todo altar de bloqueio financeiro ativo sobre este lar é desmontado agora. Cada elemento que o compõe perde autoridade. Os recursos que Deus destina a esta família chegam e permanecem. O padrão de dispersão que havia operado sobre as finanças desta família é cancelado. E o que havia sido bloqueado começa a fluir. A família Santos e cada família que havia vivido com o mesmo padrão descubra que o altar foi desmontado e que o avanço que havia sido impedido é liberado. O altar de conflito relacional, com seus elementos posicionados no cômodo de maior convivência, é desmontado por declaração sobre o ambiente relacional da família e por inspeção do espaço de convivência. A inspeção deve cobrir a sala, o quarto do casal e qualquer espaço onde a família se reúne com frequência, percorrendo cada ponto com intenção deliberada e com declaração sobre cada espaço. Declarar: em nome de Jesus, todo altar de conflito relacional ativo neste lar é desmontado agora. A amplificação artificial que havia sido colocada sobre as tensões desta família é removida. O que é diferença genuína é gerenciado com amor. O que havia sido amplificado por estrutura espiritual retorna ao nível natural. A família Ribeiro e cada família que havia visto área gerenciável se tornar irresolvível, descubra que a amplificação foi removida e que os mecanismos que haviam funcionado por anos voltam a funcionar. E o altar de substituição, o mais perturbador montado no ponto de oração do lar, é desmontado por declaração específica sobre o espaço de oração e por rededicação deliberada daquele espaço. A declaração sobre o espaço de oração é diferente das outras. Não é apenas sobre o que está instalado, é sobre o que aquele espaço foi designado para ser. Em nome de Jesus, todo altar de substituição ativo no ponto de oração deste lar é desmontado agora. A presença genuína de Deus que havia sido progressivamente substituída é restaurada. O que havia sido esvaziado de substância recupera a substância. A qualidade de conexão com Deus que havia caracterizado a vida espiritual desta família antes da instalação é restaurada. E o ponto de oração deste lar é rededicado à presença genuína de Deus. Este espaço é declarado território de Deus. O que entra aqui na dimensão espiritual é o que Deus permite. O que havia sido instalado para substituir é expulso agora. E estabelecer novo padrão de cobertura sobre o espaço de oração. A declaração regular de que aquele espaço é território de Deus antes de cada período de oração naquele local. A família Alves, que havia visto a profundidade do ministério de louvor progressivamente reduzida, quando o altar de substituição no espaço de oração for desmontado e a cobertura regular for estabelecida, o que havia sido esvaziado começa a se encher novamente. O que aprendi em 18 anos desde a conversão, que resume 14 anos de montagem de altares visto de dentro. A Irmandade montava altares nos lares cristãos porque entendia que o lar é onde a família vive de dentro para fora, onde as finanças são administradas, onde os relacionamentos são sustentados, onde a vida espiritual tem seu centro. Um altar que operasse sobre todas as dimensões do lar ao mesmo tempo produzia impacto que nenhuma operação individual conseguia reproduzir. E desmontar o altar, com declaração específica sobre cada tipo e com inspeção física dos espaços, é o que remove aquele impacto de raiz. Vamos orar juntos agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, declaro que todo altar de bloqueio financeiro ativo sobre os lares representados aqui é desmontado agora pelo sangue do Cordeiro. Que cada elemento que o compõe perde autoridade, que o padrão de dispersão seja cancelado, que a família Santos e cada família de empresários e de trabalhadores cristãos que havia vivido com bloqueio financeiro inexplicável descubra que a estrutura que havia operado sobre as finanças foi desmontada e que os recursos que Deus destina comecem a chegar e a permanecer.
Que todo altar de conflito relacional ativo sobre os lares representados aqui seja desmontado agora. Que a amplificação artificial que havia sido colocada sobre as tensões dessas famílias seja removida. Que a família Ribeiro e cada casal que havia visto uma área de tensão gerenciável se tornar progressivamente irresolvível, descubra que a amplificação foi removida. E que a unidade que havia caracterizado o relacionamento antes da instalação seja restaurada. Que todo altar de substituição ativo sobre os pontos de oração dos lares representados aqui seja desmontado agora. Que a presença genuína de Deus que havia sido progressivamente substituída seja restaurada. Que a família Alves e cada família que havia notado uma leveza sumindo do ministério e da vida espiritual descubra que o que havia sido progressivamente esvaziado começa a se encher novamente. E que a qualidade de conexão genuína com Deus seja restaurada ao nível que havia antes da instalação. Pai, declaro que estes lares pertencem a Ti, as finanças, os relacionamentos, os espaços de oração, cada cômodo, cada dimensão. Que o que havia sido instalado sem permissão seja desmontado agora. Que as famílias que estão assistindo percorram os espaços do lar com declaração deliberada, fechando cada ponto de instalação possível com a autoridade do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu nome é Sebastião, sou de Cuiabá, do bairro Dom Aquino. Estive na Irmandade por 14 anos montando altares dentro de lares e de igrejas cristãs. Mais de 70 famílias, 3 tipos de altar. 14 anos construindo estruturas espirituais dentro das casas de famílias que não sabiam que estavam lá. Até o sábado de manhã em que uma menina de 4 anos orou pela boneca no jardim sem saber que havia alguém do lado de fora do muro ouvindo, com a fé mais natural que eu havia encontrado em 14 anos de mapeamento. Fui filho do fogo, hoje sou filho da luz, das trevas para a luz. Há também uma dimensão sobre o altar de bloqueio financeiro que precisa ser nomeada especificamente. Ele não atacava apenas os recursos que existiam, atacava a capacidade de reconhecer e de aproveitar oportunidades. A família Santos havia perdido oportunidades reais, não apenas recursos que haviam dispersado, mas portas que havia se aberto e que haviam se fechado antes que pudessem ser aproveitadas. Essa dimensão de bloqueio de oportunidade era parte do altar de bloqueio financeiro. E é o que o padrão de oportunidades que não se concretizam indica. A declaração de desmontagem cobre tanto a dispersão dos recursos existentes quanto o bloqueio das oportunidades futuras. E sobre o altar de conflito relacional, ele não operava sobre todas as áreas do relacionamento igualmente. Havia uma calibração. O altar era montado para amplificar especificamente 1 ou 2 pontos de tensão identificados no mapeamento como os mais estratégicos para aquele relacionamento específico. A família Ribeiro tinha uma diferença sobre liderança do ministério, e foi esse ponto específico que o altar havia amplificado. Outros aspectos do casamento permaneciam com a qualidade que haviam sempre tido. Era essa especificidade, conflito irresolvível numa área específica enquanto outros aspectos funcionavam bem, que era o marcador mais preciso do altar de conflito relacional, 18 anos depois da libertação. Ainda aqui, com o conhecimento de 14 anos de operação revertido para o que deveria ter sido desde o início. Ensinar como fechar o que havia sido aberto.